Olá! E este vídeo pertence à playlist Aulas Rápidas aqui do canal. Estamos na morfologia. Vamos estudar o verbo, especificamente as vozes verbais. O verbo é a classe que mais sofre flexão. Temos as flexões de pessoa, de número, de tempo, de modo e de voz. Para alguns estudiosos, a voz não entra na flexão, pois seria um aspecto verbal. Mas vamos aos casos. Número 1. São 3 casos, e este é o primeiro. A voz ativa. Aqui, o sujeito é agente da ação verbal. Pratica a ação. Um exemplo. Ele comprou a casa. Quem comprou? Ele. Então é mesmo aí voz ativa, pois pratica a ação. Número 2. Voz passiva. Na voz passiva, o sujeito é paciente da ação verbal. Vamos aos exemplos. A casa foi comprada por ele. Um outro exemplo, comprou-se a casa. Com mais de um verbo, recebe o nome de voz passiva analítica. E com o pronome se, recebe o nome de voz passiva sintética. Número 3. Voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente da ação verbal. Exemplos. Eu me vesti. O animal feriu-se. O sujeito pratica a ação sobre si mesmo. E essa voz reflexiva, quando no plural, pode indicar reciprocidade. Exemplo: Fernanda e Lucas amam-se. Fernanda ama Lucas e Lucas ama Fernanda. E para encerrar o vídeo, vamos passar a voz ativa para a voz passiva. Em ela fez o bolo, temos um sujeito agente, um verbo transitivo direto e um objeto direto, ou seja, temos uma voz ativa. Transformando para a passiva, teremos: o bolo foi feito por ela. O sujeito agente deixa de ser sujeito, mas continua sendo agente. É o agente da passiva. O verbo transitivo direto aparece no particípio com o auxílio do verbo ser, que deverá aparecer no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo na voz ativa. E o objeto direto da voz ativa passa a ser o sujeito paciente na voz passiva. Aê! Há um debate mais profundo a respeito das vozes verbais, mas não aparece em provas. Uma aula rápida. Um grande abraço!